pessoal, estamos de volta mais uma vez para falar mais um pouquinho de geometria analítica. Agora nós vamos falar de equação reduzida da reta. Na última aula nós falamos de equação geral da reta. Então nós tínhamos este exemplo, eu estou mantendo o mesmo exemplo para ficar mais fácil de entender, onde nós tínhamos o ponto A, B e C. Ao ponto C nós atribuímos x e y para termos como resultado do determinante uma equação. Vejam, lembrando que quando três pontos estão alinhados, eu faço o determinante e esse determinante dá zero. Então, como nós temos uma reta, o determinante vale zero. Resolvendo esse determinante, nós vamos ter como resultado uma equação. Esta equação, quando nós simplificamos ela, deixamos ela direitinho, né, com x positivo, coeficiente de x positivo, nós temos a equação geral da reta. Então, nós na última aula simplificamos essa equação por menos 3, porque aqui eu queria mais 1 como coeficiente de x. Mas agora nós queremos que o coeficiente de y seja positivo, então eu vou dividir por 3 e não por menos 3, porque aqui eu tenho o 6 positivo como coeficiente de y. Então, dividindo menos 3 por 3, temos menos 1. 6 dividido por 3, temos 2y. E menos 3 dividido por 3, temos menos 1. Bom, então agora a gente vai simplificar esta equação. Na verdade, vamos agora isolar o y. Passamos o x para o outro lado, ele fica positivo. O menos 1 para o outro lado também vai ficar positivo. Mas ainda o y não está sozinho, ele não está isolado, temos que isolar o y. Então nós temos aqui um 2 multiplicando o y, nós vamos passar dividindo. Então vai ficar y igual a x dividido por 2, mais, vamos dividir cada termo por 2. 1 dividido por 2. Então aí nós conseguimos obter a nossa equação reduzida da reta. Bom, essa equação reduzida da reta, ela tem o coeficiente de x e tem este outro valor ali, que é o coeficiente, este é o coeficiente linear da reta. E aqui o número que fica na frente do x, o coeficiente de x, que é o meio, este vai ser o coeficiente angular da reta. O coeficiente linear nós vamos chamar de n e o coeficiente angular de n. Então o modelo da nossa equação reduzida vai ser mx mais n, onde o m vai ser sempre o coeficiente angular e n o coeficiente linear. Bom, que significado vai ter isso aqui? Vamos ver agora no gráfico. Vejam bem, o coeficiente linear, este número que vai aqui, que não tem a variável, ele vai ser o ponto onde a reta intercepta o eixo das ordenadas, onde ela corta o eixo das ordenadas, ali é o n. Vejam bem que este ponto está entre 0 e 1, bem no meio entre 0 e 1 é o meio. Vejam bem que aqui está o meio. Tá? Bom, agora, o que é o coeficiente angular? O coeficiente angular nada mais é do que a tangente deste ângulo formado entre a reta e o eixo x. Então, o que é o m? Vamos chamar esse ângulo de alfa. Então, o m é a tangente do ângulo alfa, que no caso, para nós, vai também ser o meio. Coincidiu de ter o mesmo valor do coeficiente linear. Então vejam, nós nunca vamos enxergar no gráfico o valor da tangente. Ela não é visível no gráfico. Nós precisamos conhecer esse ângulo para poder calcular a tangente, desse ângulo, que seria o nosso coeficiente angular. Mas se nós temos a equação reduzida, fica simples, porque é só olhar
quem é o coeficiente de x. Ali vai estar o coeficiente angular, não precisa de cálculo, tá? Bom, mais dois exemplos então, para vocês entenderem melhor. Vamos fazer assim. Chamamos esse de exemplo 1, vou colocar aqui um exemplo 2. Y igual a 5x mais 3. Neste exemplo, o m vale, o coeficiente angular vale 5, certo? Se eu perguntar quanto vale o coeficiente angular, vocês vão responder m igual a 5. Vejam, não coloquem o x junto, tá? É só o coeficiente. Quanto vale o coeficiente linear? Vocês vão responder n igual a 3, ok? No gráfico, como ficaria, mais ou menos, fazer um esboço do gráfico aqui, como ficaria esta equação? Olhem bem, a reta vai cortar exatamente no 3 da ordenada, na ordenada 3. E o ângulo que essa reta vai fazer com o eixo x, o ângulo alfa, sempre vai ser um ângulo menor do que 90 graus. Aí vocês vão me perguntar, professora, como é que a senhora sabe que é menor que 90 graus? Porque este número é positivo. E quando a tangente é positiva, significa que o ângulo é menor que 90 graus. Bom, exemplo 3. Se eu tiver a equação assim, reduzida, menos x mais 1. Quem seria o meu m? Quem seria o m? Vamos responder. Quem é o coeficiente de x? Menos 1. Então, o coeficiente angular é menos 1. E o coeficiente linear? O n igual a 1. E graficamente, como ficaria esta reta? Bom, vai ser uma reta que vai cortar o eixo da ordenada, o eixo y, vai cortar em quem? No n, no 1. Como é que eu fiz? Por que eu fiz assim? Não tracei do mesmo jeito que o outro exemplo. Porque agora nós temos que o coeficiente angular é negativo. E quando ele é negativo, o ângulo formado, o ângulo alfa formado entre o eixo x e a reta, este ângulo sempre vai ser maior que 90 graus. Como é que tu sabe? Porque é negativo. Bom, então, gente, esta reta, quando for negativa, este gráfico vai ser sempre decrescente. Quando for positivo o coeficiente angular, nós vamos ter uma função crescente, certo? Então é isso, pessoal. Se for pedido para vocês, lembrando também que se for pedido para vocês, determine o coeficiente angular e linear da reta, que passa pelos pontos A e B. Se for dado para vocês os pontos A e B, percorram esse caminho, que fica bem fácil, bem simples. É um pouquinho mais trabalhoso, mas vocês podem fazer tudo com bastante segurança. Olhem bem, pegue o ponto A ou B, suponha um terceiro ponto C, x, y, faça o determinante. Resolvido o determinante, vocês vão ter a equação geral da reta. Se possível, se for possível, simplifiquem. Se não for possível, só isolar o y para ter a equação reduzida. E aí, então, responder quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear da reta. Então, esses são os passos que vocês têm que percorrer para encontrar os coeficientes. Não tentem encontrar os coeficientes na equação geral, porque vocês não vão enxergar ali. Vocês precisam passar por esses passos aqui. Primeiro, fazer a geral e isolar o y, para poder enxergar quem são os coeficientes angular e linear, certo? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, dão um like ali e até a próxima.